sejam todos muito bem-vindos a mais uma tiragem semanal e atemporal. Esta semana, tiragens de amor. Vamos ver o que a espiritualidade traz para vocês. Signo de Leão, Sol, Lua, Ascendente, Vênus. Espiritualidade, por gentileza. Duas energias predominantes para os próximos 7 dias. O que você precisa deixar ir? Um tempo de cura. Aqui a gente pode estar falando de leoninos que vão estar desapegando de algo. Como a gente está fazendo uma leitura de relacionamentos, essas energias que saírem aqui na mesa, tá? Pode não ser de vocês, consulentes aí, do outro lado da telinha, tá? Pode ser alguém conectado à energia de vocês também, tá? Se for uma reconciliação, por exemplo, pode ser energia de uma pessoa querendo se reconectar com vocês, que está passando por um processo de cura, enfim. Tá? E vocês adaptem à realidade de vocês, certo? Eu vejo a energia de alguém aqui que vai estar desapegando de algo. Entende? Justamente porque vai estar passando por esse processo de cura. Vamos entender mais do que estamos falando, espiritualidade, signo de Leão, Sol, Lua, Ascendente, Vênus. Tem alguém desapegando mesmo aqui, tá? Aqui nós temos energia de alguém desapegando. Bom, o que eu tô vendo aqui a princípio? A gente vai clarificar melhor com o tarô, tá? Mas o que eu tô vendo aqui a princípio? Eu tô vendo energia de alguém. Eu tô vendo energia de alguém que estava se deixando levar muito pelo ego. Tá? Lembrando mais uma vez, essa energia pode ser de vocês ou de alguém conectado a vocês, tá? Eu sinto aqui energia muito forte de ego, tá? Tem duas cartas aqui que tá saindo pra mim que indica isso, tá? Priorizando demais o externo, né? Aparência, status, poder, pessoa que de repente, assim, da porta de casa pra dentro é uma coisa, da porta de casa pra fora é outra. Vocês entendem? Pessoas que de repente vestem um personagem, querem mostrar que são algo que não são, na verdade, né? Por exemplo, a gente tá falando de relacionamento afetivo amoroso. Pode ser uma pessoa conectada a vocês, que estava conectada a vocês, por exemplo, né? E que de repente era, sei lá, era muito focada nisso, priorizava muito isso, né? Deixou muito a desejar, é uma pessoa que se achava demais aqui. Entende? Aqui é uma pessoa que se deixava influenciar muito fácil pelas pessoas, é uma pessoa que se distraía muito fácil com qualquer novidade que surgia. Tá? A gente tá falando de relacionamento, mas a gente pode até estar falando no geral. Sabe aquela pessoa que se deslumbra com qualquer oferta que surge, por exemplo, de trabalho, que é muito tentador? Né, que faz aquela propaganda maravilhosa, você vai ganhar rios de dinheiro sem fazer nada, e é uma pessoa que vai, sabe? Você entende? É mais ou menos isso. Se a gente estiver falando só de relacionamento, porque pode ser uma pessoa que tinha esse problema exclusivamente com relacionamentos, né? Então é uma pessoa que, por exemplo, ela não consegue se firmar dentro de um relacionamento, porque, por exemplo, de repente ela estava junto com vocês, passava uma imagem para vocês, essa era a intenção, né, de fazer com que vocês enxergassem ela como uma pessoa família, uma pessoa que queria constituir uma família, queria casar, queria um relacionamento estável, mas na verdade, na prática, não era isso que vocês iam. Vocês iam uma pessoa que estava com vocês, mas assim, dava moral para qualquer pessoa, entende? Não tinha um posicionamento, não se posicionava como uma pessoa comprometida. É isso que eu tô vendo. Isso está muito claro para mim. Tá? Então, o que acontece? Isso daí, voltando, focando só em relacionamento, isso daí acabou comprometendo os relacionamentos dessa pessoa. Ou um relacionamento específico com vocês. Tá? Entende? Porque eu tô colocando como sendo alguém lá de lá em relação a vocês, mas pode ser vocês também, tá? Então, se for vocês, era algo que vocês percebem que estava comprometendo os relacionamentos de vocês. Por causa desse meu comportamento, do que eu estava priorizando na minha vida, eu estava perdendo oportunidades.
Por quê? Porque quando você vibra numa energia assim, as pessoas que querem de fato comprometimento não vão ficar. Por quê? Porque a energia não bate. Os propósitos são muito diferentes. Né? Então, por mais que você tente mostrar que você quer família, você quer um relacionamento estável, mas no fundo, não é bem isso. Né? Porque aqui existe uma energia de apego a algo que estava tirando você do foco. Vocês estão entendendo? Tá? Então, o que acontece? Aí, de repente, vocês até se conectavam com uma pessoa que era bacana, que né, você via como uma pessoa, nossa, essa pessoa seria bacana para constituir família, né, para constituir família, para ter filhos, enfim, né, para ter uma vida duradoura, longa, né, para sempre, para muitos casos aí, ao meu lado, né? Só que a pessoa percebia que não era bem isso que acontecia, né? Então as pessoas acabavam se afastando, as pessoas certas, digamos assim, as pessoas certas acabavam se afastando, porque as pessoas superficiais ficavam, porque, né, digamos que essas pessoas queriam a mesma coisa que você queria, aventura, superficialidade, relacionamentos casuais, beleza? Tá? Então, essa pessoa, que pode ser vocês ou lá de lá, passa por um momento, já está passando por esse momento, ou está prestes a passar, né, nos próximos 7 dias, por uma fase de grande reflexão. Eu reavaliando muito as minhas atitudes, os meus pensamentos, as minhas escolhas. E eliminando tudo que eu preciso eliminar. Por isso que tem uma energia muito forte de desapego. O que você precisa deixar ir? Um tempo de cura. Eu preciso me desapegar de algum tipo de comportamento. Eu preciso me desapegar de certas amizades que estão me levando para o caminho errado. Sabe por exemplo, eu tô querendo me relacionar sério com fulano, com fulana. Só que eu tenho amizades que são amizades com pessoas que podem, de repente, até ser comprometidas também, até casadas, mas que pulam a cerca, entende? Fazem as coisas às escondidas e fica te incentivando a fazer a mesma coisa. Por que você não faz? Por que a gente não vai lá? Fulano não vai saber, só se alguém for lá e fofocar, mas não tem como a pessoa saber, entende? Sabe a pessoa que fica incentivando você a se desviar da rota? Tá? Então eu tô dando exemplos porque é uma leitura coletiva, então para cada caso vai ser um caso, certo? Então, assim, para algumas pessoas eram pensamentos, eram atitudes, né? Para outros eram amizades, para outros era o quê? Era a família, alguém da família que estava influenciando de forma negativa, né? Então, tipo assim, por exemplo, né? Eu cito muito exemplo de mães possessivas, né? Tem muito mais mãe do que pai, né? Então eu costumo citar mais esse exemplo porque não necessariamente que todas as mães sejam assim e que só mães sejam narcisistas, ok? Deixa eu explicar direitinho, porque sempre tem alguém que, nossa, se dói por qualquer coisa que fala, né? Então eu só tô citando um exemplo, tá? É que na maioria dos casos, quando existe toxicidade dentro da família em relação a relacionamentos, né? De possessividade dentro da família, é de mãe com filho, com filha, né? Então, assim, é como se fosse assim, num caso assim, né? Então eu tenho uma mãe que é possessiva, né? Controladora. Então o que acontece? Todo parceira que eu conheço, que eu arrumo, é como se fosse a minha mãe que decidisse por mim, entende? Essa pessoa é certa pra você. Essa pessoa não é certa pra você, entende? E eu não me posicionava. Eu me permitia, entende? Ser manipulada pela minha mãe, no caso, né? Quando a vida é minha. A vida é minha, quem vai se relacionar sou eu. Né? Então, a mãe pode ter aquela preocupação, né? Olha, meu filho, olha, minha filha. A minha opinião, né? Eu acho que você deveria ficar atento com essa pessoa por causa disso, por causa daquilo, não sei o quê. Eu notei alguns sinais assim, assado. Opinar é uma coisa, né? Mas a gente tem que aprender a respeitar a escolha das pessoas, por mais que nos doa, né? Porque muitas vezes a mãe enxerga, né? Que tem uma toxicidade e tudo mais e tal. Mas não tem jeito, gente. A gente não tem controle sobre tudo, né? E muito menos em relação à vida de outras pessoas, né? Então, muitas vezes a gente tem que passar por essas experiências. Quantas pessoas não quebraram a cara aí porque a mãe avisou e não deu ouvidos também, né? Mas às vezes a gente tem que passar por aquilo, porque faz parte do nosso aprendizado também. Mas existem mães que não são só toques que dão, são pessoas muito controladoras, né?
Ou você se afasta dessa pessoa, ou eu não falo mais com você. Entende? São pessoas, assim, bem controladoras. Então, enfim, são exemplos que eu coloquei, tá? Eu vejo vocês fazendo uma grande reavaliação a respeito disso. Algo estava bloqueando os meus relacionamentos. Por isso que os meus relacionamentos não estavam indo adiante, né? Para muitos casos aqui, pode se tratar do próprio comportamento mesmo, tá? Uma pessoa que era muito insistente em algum tipo de comportamento, atitude, por mais que tivesse gente querendo ajudar, querendo abrir o olho, falar, se você continuar desse jeito não vai dar certo, você vai continuar quebrando a cara, você vai continuar atraindo pessoas interesseiras e tudo mais, blá, 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 a pessoa não ouvia. Tem muito disso também, né? Então, o que acontece? Essa pessoa faz uma grande revisão, por quê? Porque ela está numa situação, eu vejo essa pessoa meio irritada com tudo isso que está acontecendo. A gente pode estar falando de uma pessoa que está comprometida ainda, que, por exemplo, não conseguiu se libertar de uma pessoa. Pode ser também. Pode ser também, tá? Então, essa pessoa que eu digo, um cônjuge, né? A pessoa é casada, ou a pessoa tá namorando ainda com uma pessoa muito possessiva, muito controladora, eu não consigo sair dessa situação, enfim, pode ser também, tá? Eu vejo uma pessoa incomodada com algo aqui. E que tem a ver com o passado dela. Então, por isso que eu falei, é alguém que, né, já faz parte da família, então pode ser alguém da família, pode ser uma amizade de longa data, entende? Ou pode ser, a gente vai falando de comportamentos mesmo, atitudes, algo que vem de tempos já. Só que é como se estivesse acumulando, entende? Então chega um momento que a pessoa não aguenta, porque ela começa a perceber as consequências das escolhas dela, a consequência da insistência dela em se manter naquela situação, em insistir naquele pensamento, insistir naquele comportamento, né? Então, só que ela, pelo ego dela, ela não fala. O que ela faz? Ela guarda. Porque ela não quer mostrar para as pessoas, né? Por isso que eu tô falando, tem energia de uma pessoa que se acha demais aqui. Então é uma pessoa que tem um excesso de ego, um excesso de orgulho. O que os outros vão pensar? Entende? Então eu tenho que sempre arrumar uma pessoa muito bonita para estar do meu lado, porque o que os outros vão pensar? Se eu namorar uma pessoa feia, né? Que nos padrões da sociedade é considerado uma pessoa feia. O que as pessoas vão pensar? E se eu namorar uma pessoa que é 10 anos mais velha do que eu, 10 anos mais nova do que eu, o que as pessoas vão pensar? Tem muito isso, ego. Então é uma pessoa que começou a se incomodar com o quê? Com o resultado dessas escolhas que ela fez para a vida dela. Ela começou a se incomodar, porque não deu certo. Ela achou que isso aí, uma hora, ia dar certo. Sabe aquela pessoa que ela vai jogando, né? E vai deixando na mão do destino, contando com a sorte. Só que ela só se lascou. O resultado não veio como ela esperava, entende? Então, aí o que acontece? Essa situação começa a incomodar, só que ela não pode demonstrar para os outros, né? Para os amiguinhos, né? Para a família, enfim, para as pessoas ali, que essa situação está incomodando, porque ela sempre defendeu isso. Ela sempre bateu na tecla que não, esse é o ideal, eu prefiro uma vida assim, não quero ninguém pegando no meu pé, enfim, são só exemplos, tá? Então essa pessoa, ela brigando contra ela mesma, e agora? Ego. Tem muito ego envolvido aqui, tá? Só que eu vejo essa pessoa aqui querendo alcançar novos patamares, ou seja, eu realmente cansei dessa situação. Eu tive essa consciência, eu percebi que realmente tinha algo me desviando do caminho, né? Mas eu também estava me permitindo a isso. Então é o momento de eu me desapegar. Desapego, o que você precisa deixar ir. Tá na hora de eu desapegar, tá na hora de eu crescer, tá na hora de eu amadurecer. Se eu quero alcançar novos patamares, se eu quero alcançar resultados diferentes, eu tenho que fazer coisas diferentes. Se eu continuo repetindo os mesmos erros, não tem como eu esperar resultados diferentes, gente, não existe isso. Não tem como. Alguém que vai ouvir mais a própria intuição, alguém que vai aprender uma grande lição com tudo isso. Tudo acontece no seu tempo certo. Tudo acontece no seu tempo certo. Então, não adianta ficar também só se lamentando. Por que eu não enxerguei isso antes? Porque se fosse antes, você não saberia lidar com as novas situações, oportunidades que a vida teria para te oferecer. Entende? Tudo acontece no momento certo. Hoje você tem uma maturidade, você tem um preparo maior para lidar com essa situação. Tanto é que você vai olhar para tudo isso não com raiva. Não com raiva, mas como um grande aprendizado. Entende?
antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca. Né? Eu tô falando isso aí porque tem pessoas que têm uma idade já mais avançada e sempre tem na mente que, isso é muito tarde, agora é tarde. O que adianta eu mudar de pensamento agora? Gente, nunca é tarde. Nunca é tarde para nada. Né? Eu costumo sempre dizer e eu repito, eu faço questão de repetir isso sempre. Para Deus não existe impossível. Botem isso na cabeça de vocês. Para Deus não existe impossível. Se as coisas não acontecem é porque não é para acontecer, é porque você tem que aprender alguma coisa ainda. Porque quando você aprende, meu filho, minha filha, não existe impossível. Para Deus, não. Mas é questão de distância geográfica. Eu conheci uma pessoa que mora num outro país. Nossa, pode ter certeza que isso aí vai ser solucionado. Para Deus não existe impossível. Pode ter magia, pode ter distância geográfica, pode ser o que for. Se for para acontecer, vai acontecer. Se não está acontecendo, é por algum motivo, né? Por algum motivo você não estava preparado, preparada para receber essa bênção ainda. Tá? O que os outros vão pensar? Tá? Porque, por que tá saindo essa energia aqui? Para alguns casos, eu vou confirmar com o tarô, tá? Para alguns casos, eu vejo que vocês enxergam alguém como uma conexão de almas aí, de vocês. E eu vejo que vocês enxergam, vocês olham para essa situação como algo que ficou meio pendente. Mas por quê? Porque eu estava vibrando nessa energia. Então eu afastei uma pessoa que eu considerava ser a pessoa ideal para mim. Mas eu vibrando nesta energia, né, tendo esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento, não tinha como essa pessoa ficar. Tem uma energia de cura. Eu deixando definitivamente algo para trás. E eu parando de ficar fingindo, entende? Que eu tô feliz quando eu não tô. Eu parando de me preocupar com o que os outros vão pensar se eu voltar atrás. De repente eu me afastei dessa pessoa, que era uma pessoa bacana, e por causa do meu ego eu meti pau nessa pessoa, falei mal, e o diabo a quatro. Aí eu fico preocupado, o que os outros vão pensar se eu for atrás agora? Eu não tô nem aí agora, o que os outros vão pensar. Sabe? Eu vejo que teve um grande despertar aqui. Se eu tiver que falar a verdade para as pessoas, eu vou falar. Eu percebi que eu só vou ser feliz a hora que eu começar a ser verdadeiro comigo mesmo. Sem esconder as coisas, sem ser um personagem. Entende? Alguém que vai estar realmente disposto a se dedicar a esse relacionamento. Aqui tem muita dedicação. 2 cartas que falam de trabalho, de dedicação. Pessoa extremamente dedicada. Pessoa que quando começa vai até o fim. Tá? Uau, hein? Vamos entender melhor aqui com o tarô. Mas aqui praticamente já disse tudo, né? Eu só vou dar uma... Deixa eu pôr pra cá, senão não vai caber. Tá? Aqui também pode estar falando dessa pessoa, se for uma pessoa do lado de lá em relação a vocês, essa pessoa, ela enxerga vocês como uma pessoa exemplo, uma pessoa, nossa, excepcional, tá? Só que agora ela teve essa compreensão. Se ela não tinha essa compreensão antes, ela tem essa compreensão agora. Por que não deu certo? Por que as coisas não aconteceram? Por que Deus não permitiu que a gente ficasse junto? Porque vocês estavam vibrando numa energia completamente diferente. Vocês queriam algo, essa pessoa queria outra. Tá? O que mais para complementar essa leitura? Signo de Leão, 6 de copas aí, tô falando. É alguém realmente que vocês conhecem, tá? Essa pessoa, ela sente muita saudade de vocês, fica vendo fotos de vocês, relembrando momentos agradáveis que teve ao lado de vocês. 10 de paus carrega uma culpa muito grande aqui. Um peso muito grande. Então pode ser uma pessoa que aprontou feio com vocês, pode ser uma pessoa que não se posicionou, então ela se culpa por não ter se posicionado e perdido vocês. Tá? É como se fosse assim, vocês viam que essa pessoa não sabia o que queria, uma pessoa que de repente fingia que queria uma coisa e de repente vocês perceberam que ela era outra. Então é uma pessoa que não passou uma certa credibilidade para vocês se afastaram. Então essa pessoa pode estar se culpando por isso também. Ou aqui a gente pode estar falando uma energia 10 de paus de essa pessoa finalizando uma etapa da vida dela em que ela carregou muitas responsabilidades dentro dos relacionamentos nas costas dela.
Entende? É como se essa pessoa, ela se doasse demais a esses contatinhos, digamos, supondo que é uma pessoa aventureira. Se doava demais a esses contatinhos, querendo esperar algo dessas pessoas. Só que essa pessoa estava lidando com contatinhos, com pessoas aventureiras. Pessoas que queriam algo casual como ela. É isso que essa pessoa não estava entendendo. Não tem como você exigir de uma pessoa que busca por superficialidade algo estável. Então é como se essa pessoa quebrasse a cara, caramba, eu invisto tanto nessa pessoa, né? Só que é uma pessoa aventureira. Ela só se relacionava com pessoas superficiais, aventureiras, que priorizavam o quê? Aparência, status, assim como ela. Tô entendendo? Essa pessoa teve essa clareza. Eu tava me desviando só o quê? Pela beleza da pessoa, beleza física, pelo que ela tinha financeiramente, entende? É isso que estava importando para essa pessoa. Então ela não conseguia fazer com que essas pessoas ficassem na vida dela. É óbvio, porque essas pessoas queriam o quê? Diversão. De repente estava com ela por interesse, enfim. Tá? Ó, essa pessoa não para de stalkear vocês. Essa pessoa stalkeia vocês. Finalizando um ciclo da vida dela, tá vendo? Ó, um ciclo de sofrimento, de decepção que ela teve, de dedicação para as pessoas erradas, né? Essa pessoa aprende uma lição aqui. Por isso que saiu a carta da baleia. A carta da baleia é quando eu enfrento obstáculos considerados grandes, né? Mas eu olho para trás como um grande aprendizado. O mundo fala de finalização de um ciclo longo aqui. Então essa pessoa, ela agiu dessa maneira por muito tempo. Só que aqui ela finaliza, mas não é só uma finalização qualquer, é uma finalização com aprendizado, com méritos. Cavaleiro de Paus, a pessoa vem muito rápido na direção de vocês, tá? Aqui pode ser uma pessoa mais nova do que vocês, tá? Pode ser uma pessoa que agiu de uma forma imatura, falou o que não devia, tá? Pode ser uma pessoa que se envolveu em fofocas, então por isso que eu falei, tem uma energia de alguém que se deixou desviar de repente por pessoas que falaram mal de vocês, pessoas que aqui não necessariamente fofoca, mas influenciaram de uma forma errada, né? Pode ser também. Ou essa pessoa que eu falei é uma pessoa que agiu de uma forma muito imatura com vocês, tá? Falou que não devia. 3 de paus, a pessoa mora distante de vocês, outra cidade, estado ou país. 9 de ouros, olha só. O que é o 9 de ouros? É a carta do solteiro, Leão. Alguém que priorizou a solteirice dela, alguém que priorizou o trabalho dela, alguém que se dedicando muito ao trabalho, alguém que se dedicou muito a mim, eu. Entende? Olhou só para si. Então não tem como uma pessoa que só tem olhos para si mesmo se comprometer sério com alguém. Não tem como. Para você querer realmente um relacionamento estável, tem que ser uma pessoa que tenha mais empatia, uma pessoa mais flexível, uma pessoa que consiga se pôr no lugar do outro, entende? Que saiba trabalhar em equipe. Aqui é uma pessoa que não sabia trabalhar em equipe, de jeito nenhum, tá? É uma pessoa que, muito individualista, ela pensava mais no bem-estar dela, entende? Não abria mão da liberdade dela. Vem embaixo do quê? Do 10 de paus. Olha o que deu. Essa escolha dessa pessoa deu nisso. Sofrimento, decepção. E ela querendo finalizar justamente isso. Olha só, ela sai do 9 de ouros, da energia de solteiro pro 10 de copas. Casamento. É uma pessoa que quer casamento com vocês. Essa pessoa quer constituir uma família ao seu lado. Porque teve um grande despertar. Ó, o Ás de espadas embaixo da carta do mundo. Eu tenho um grande despertar, eu tenho uma grande ideia, eu tenho uma clareza a respeito de algo que eu não tinha. E isso que me trouxe esse sofrimento, esse 10 de paus. Uma clareza em relação a essa minha insistência de só olhar para o meu próprio umbigo, né? De eu querer priorizar, eu não querer abrir mão da minha solteirice. Então não tem jeito, gente, não tem jeito. Não tem como você querer duas coisas. Você quer um relacionamento estável com alguém, você quer casamento, você pensa em família e tudo mais, e você não quer abrir mão da sua solteirice. Não tem como. Duas coisas não tem como. Tem que escolher. Ou vai de um lado ou vai do outro. Uma pessoa que não se posiciona, fica um pouco aqui, um pouco ali, com certeza vai dar ruim. Então, eu não sei quanto tempo essa pessoa viveu essa situação aqui, né? Mas eu vejo essa pessoa tendo essa clareza, tá? Ó, 9 de copas.
essa pessoa querendo 9 de copas, essa pessoa querendo vir muito rápido ao lado de você, é uma pessoa que ela enxerga realmente vocês como uma pessoa exemplo, tá? Uma pessoa que tem maturidade, uma pessoa dedicada à família, aos relacionamentos. Então, é alguém que vai se sentir muito feliz ao seu lado. Se ela conseguir te conquistar, te reconquistar de volta, é como se essa pessoa fosse sentir a pessoa mais feliz desse mundo. Mais uma carta que fala de comprometimento. Olha só, essa pessoa querendo vir na sua direção, se vocês estavam namorando, essa pessoa vai pedir vocês em casamento, tá? Bem provável. Tá muito forte a energia de casamento aqui. E o Ás de Ouros fala de comprometimento, o Ás de Ouros fala de um novo início. Tem um novo início aqui, Ás de Ouros e Ás de Espadas, tá? Um novo início baseado na verdade, né? Então, se é uma pessoa que não se comunicava direito, ela vai se comunicar direito com vocês, tá? É uma pessoa trazida pela espiritualidade para vocês. E vice-versa, tá? Ó, essa pessoa vai convidar vocês para sair. Para ir numa festa, para um jantar, tá? Libra, Gêmeos, Aquário, pode ser alguém do signo de Libra, Gêmeos, Aquário, tá? Alguém sendo muito estratégico para vir na sua direção, uma pessoa que tá, no momento ela tá parada, mas ela vai vir na sua direção, tá? Tem uma energia de cura aqui, ó, tem movimentação, tem transformação para essa situação, tá bom? Tá favorável? Está muito favorável. Um tempo de cura, tá muito forte essa energia de cura aqui para vocês, tá? Então pode ser essa pessoa em relação a vocês, pode ser vocês em relação a alguém, vocês adaptem a realidade de vocês. Enfim, resumindo, essa pessoa, ela cai em si, né? E ela sai desse ciclo vicioso aí, que não mudava, né? A situação não mudava porque essa pessoa estava insistindo em se distrair com o que não devia, entende? É uma pessoa que não tinha foco, é isso. Tá? Como eu falei, pode ser uma pessoa mais nova que vocês ou uma pessoa que era bem matura, tá? E ela querendo finalizar isso aí, por quê? Porque finalmente ela teve uma grande clareza e ela vai cortar o que ela tiver que cortar, certo? É isso que eu tenho para vocês, leoninos, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal para aqueles que ainda não são inscritos e a gente se vê numa próxima leitura. Fiquem com Deus, gratidão e até mais, tchau, tchau.